e eu descubro onde que está enraizado, voltando, né, a fechar os loops, né? Deixa eu ver, eu acho que já, olha, tá vendo? O tempo voa. Voltando na mulher lá da dracma perdida, para fechar esse loop, então ela perdeu a dracma e ela, para achar essa dracma, ela foi procurar dentro de casa. Ela não foi pôr a culpa em ninguém lá fora. E aí a gente aprende que enquanto a gente fica colocando a culpa no outro, a gente não enxerga a solução. Porque a solução, ela está conosco. É uma chave que abre por dentro, não vai abrir por fora. Eu tenho que abrir. Então, quando que eu vou abrir? Quando eu estiver preparada para enxergar o que está lá dentro. Porque às vezes é aquela história, fica assim mesmo, eu sem ver e você sem me mostrar. Às vezes a pessoa não quer ver. Às vezes a pessoa não quer resolver o trauma. Às vezes a pessoa não quer resolver os conflitos. Às vezes a pessoa não quer resolver os problemas. E a gente não deve insistir, porque a pessoa ela não está preparada para enxergar. Tem outra frase, né? Eu sou a louca das frases, né? Que assim, a pessoa só enxerga aquilo que ela está preparada para enxergar. Só que depois que ela enxerga aquilo que ela está preparada para enxergar, ela vai enxergar mais coisa. Então, quando essa mulher da dracma perdida, ela colocou luz, ela colocou clareza, colocou luz dentro de casa. E aí agora ela foi varrer. Varrer é o quê? Fazer uma limpeza. Eu vou limpar esse ambiente. Porque senão não vou conseguir encontrar a minha dracma perdida. E para você limpar, você tem que colocar luz sobre aquele trauma, sobre aquele conflito, sobre aquela situação que de repente o seu consciente não está conseguindo enxergar e nem está querendo enxergar. Aí você adoece. Ah, tem que fazer a terapia. Adoece. Ah, tenho que resolver tal coisa. Fica mal. Tenho que fazer tal coisa. Então sempre acontece um monte de imprevisto, falta luz, falta internet, falta um monte de coisa. Já teve clientes minhas que aconteceram de tudo. E ela errou, não sei o que. Eu falei, fique tranquila, fique em paz, faz parte. A mulher da dracma perdida, ela colocou luz naquele ambiente familiar. Ela varreu, ou seja, ela limpou. E para limpar, você vai tirar a sujeira, vai tirar as coisas que não fazem parte daquele ambiente. E ninguém limpa a casa, tira o lixo e coloca lá e fica lá, né? Olhando aquele lixo. Quando a pessoa varre, quando a pessoa limpa e tira o lixo, ela coloca fora. Então, quando a gente vai olhar para o nosso emocional e nós vamos observar o que precisa ser limpo, nós vamos tirar todo aquele lixo emocional. Tem lixo que nem é nosso. Tem lixo que nem é seu. Tem lixo que é de pessoas que fica fazendo do seu ouvido pinico. Essa é a verdade. Porque você, na questão de ser a mulher salvadora, a mulher guerreira, como eu já fui, então é aquela boazinha que todo mundo chega e. Ah, deixa eu te contar uma coisa. Ah, deixa eu te contar uma coisa. Ah, deixa eu te contar uma coisa. A pessoa quer resolver? Não, ela não quer resolver. Ela só quer fazer do seu ouvido pinico. Para ela se fortalecer e continuar vivendo naquele ciclo vicioso, naquela repetição de padrão. Porque se ela não tem alguém que está ali fortalecendo aquela situação, ela vai procurar resolver. Então, o que, que acontece? Aí, por quê? Porque, de repente, você é a pessoa boazinha, que é a pessoa que ela gosta, que é a pessoa que não vai falar o que ela precisa ouvir para resolver, mesmo porque você não sabe como resolver, né? Você não é um profissional da área, você não superou aquilo, você não vivenciou aquilo, então você, é claro, né, vai dar o seu ouvido, a pessoa vai fazer de pinico o seu ouvido, vai te contar um monte de coisa que vai te deixar preocupada, tensa, estressada, aí depois a pessoa pega, viaja, vai curtir a vida dela, ou tá na casa dela, ou tá não sei aonde, fazendo coisas que vai piorar a situação dela mais ainda, e você na sua casa toda preocupada, meu Deus, fulana me contou isso, agora fulana tá fazendo aquilo, e vai ficar pior aí, os conflitos e os relacionamentos e os filhos. Você está carregando lixo emocional que não é seu. Então, quando você varre a casa, faz como a mulher da dracma perdida, colocou luz, acendeu a luz, né? Na época a candeia, varreu, tirou a sujeira, pega o lixo, coloca lá fora. Você vai enxergar o tesouro precioso que tem dentro de você. Aí você vai enxergar o tesouro precioso que tem na sua família. Ninguém nasce em barriga errada. Ninguém nasce em uma família errada. Você é a pessoa que você é hoje porque você nasceu nessa família que você nasceu. E assim, hoje em dia eu falo com o coração assim muito grato. Eu sou muito grata a Deus por eu ter nascido na família que eu nasci.
Porque eu só sou essa pessoa que eu sou hoje, porque eu nasci nessa família. Porque eu tive esses padrões. Então, eu aprendi a filtrar. Então, eu posso pertencer. Eu posso fazer parte. Mas eu não preciso ser solidária. Quando você é solidário, você tem o mesmo comportamento. Você não está honrando a sua família só porque você tem uma lealdade tóxica, uma lealdade doentia. Porque você não está se curando. E quando você não se cura, você não cura a sua descendência. Vocês acreditam que todo mundo já ouviu falar de maldição hereditária. E quando você se cura, e isso bíblico, mas na terapia, na sistêmica, então é a repetição de padrão familiar. Se você continua fazendo a mesma coisa que sua bisavó fazia, que sua avó fazia, que sua mãe fazia, automaticamente os seus filhos, as suas filhas vão continuar fazendo as mesmas coisas de forma inconsciente. Então, quando você se cura, você começa a moldar o seu comportamento, o seu pensamento. Você colocou clareza, achou o tesouro que está dentro de você, achou o tesouro que está na sua família, que a sua família ela é um tesouro. Por mais que você ache que é problemático, vai por mim. É um tesouro. E aí, quando você lapida tudo isso, você começa a abençoar a sua descendência, a falar palavras não que amaldiçoe a sua, os seus antepassados, mas você começa a abençoar. Quando você abençoa, você está abençoando as suas raízes. Você não amaldiçoa uma árvore, você abençoa a raiz de uma árvore, você cuidando da raiz de uma árvore, aquela árvore vai ficar mais forte, vai dar mais frutos, frutos saudáveis. Se você prejudica a raiz de uma árvore, ela não vai durar muito tempo. E ela não vai dar frutos. Porque aquela árvore, ela vai ser uma árvore que não é fértil. Ela não vai dar frutos. E o que são os frutos? Os frutos são os nossos filhos, os nossos netos. Eu abençoo desde os meus filhos, as minhas filhas, os meus genros, as minhas noras, os meus netos, as minhas netas, os meus bisnetos, as minhas bisnetas. Eu falo que até Jesus voltar, entendeu? Tá tudo abençoado. Porque você se curou. E quando você se curou, você fala: olha, tudo isso ficou no passado. Então não existe maldição hereditária a partir de mim agora. Porque agora eu vou abençoar, né, a minha geração, eu vou abençoar a minha descendência, eu vou falar palavras de bênção. Porque você descobriu onde precisava colocar luz, você descobriu onde precisava colocar luz, você descobriu onde precisava limpar, você tirou todo o lixo tóxico emocional, você descobriu o seu tesouro, que era a sua dracma, que estava perdida dentro da sua casa, estava perdida porque tinha muito lixo emocional, muita sujeira, e às vezes a sujeira são os conflitos, as acusações, as divisões, né? Todo espírito de contenda numa casa, numa família, destrói. A Bíblia diz que uma casa dividida não subsiste, ou seja, não fica de pé. Por que aquele pessoal da Torre de Babel, Deus não permitiu que eles continuassem? Primeiro, porque a intenção do coração deles não era boa. E Deus, ele olha a intenção do coração. Depois, se você for olhar no texto, lá fala assim que eles estavam unidos em um único propósito. E se eles continuassem unidos naquele único propósito, eles conseguiriam tudo que eles quisessem. Ou seja, quando uma casa ela está dividida entre os seus familiares, entre os seus habitantes, infelizmente, eles acabam não conquistando seus objetivos. Então, é preciso haver união, comunhão no mesmo princípio, no mesmo propósito. Só que para isso você precisa se posicionar. Para isso você precisa olhar e identificar onde que se perdeu o seu tesouro. E não é ficar parado de braço cruzado esperando o tesouro aparecer sozinho dentro da sua casa. Não vai aparecer. Você vai ter que, olha, colocar as coisas claras. Você vai ter que olhar esses conflitos. Você vai ter que resolver. Para que você daí mude a sua mentalidade, mude os hábitos, as palavras, os comportamentos, as atitudes. E aí sim. Obrigada, Cristiane. Olha o superchat. Obrigada, Deus abençoe. Então,
Você vai continuar abençoando a sua descendência. Você vai abençoar os seus filhos, seus netos, seus bisnetos, e mesmo quando você não estiver mais aqui, se Jesus não voltar antes, se a sua descendência estiver aqui, está abençoada. Eu falo, a minha descendência está abençoada enquanto Jesus não voltar. Está abençoada. Porque você mudou esse padrão de repetição. Né? Então, o padrão de repetição, tipo assim, não importa como era antes de mim. A partir de mim, o negócio muda. Né? Porque agora eu vou me posicionar na minha família. E não um posicionamento de guerreira, não um posicionamento de salvadora do mundo. Jesus já veio e morreu na cruz para salvar a humanidade. Só que aí, né, cada um vai aceitar ou não, fica a escolha, né? Porque Deus não tem marionete, Deus deu livre-arbítrio para cada um fazer as suas escolhas. Então, mas eu não preciso fazer o papel de salvadora. Se eu cuidar de mim, se eu cuidar do meu emocional, se eu resolver os meus conflitos internos, eu já vou conseguir ajudar a minha família, eu já vou conseguir enxergar esse tesouro, eu já vou conseguir fazer a diferença no meu ambiente. Não adianta eu querer salvar o mundo todo lá fora e a minha casa está sendo destruída, os meus filhos, meus netos, minha família, e eu não estou enxergando. Porque às vezes eu estou tão ocupada lá com o Big Brother, com quem perdeu, com quem ganhou, com quem. O povo está cuidando da vida deles. Eles estão fazendo as escolhas deles, eles estão fazendo o que é melhor para eles. Só que esse melhor é para eles. Isso é o melhor para você? Se você entende que sim, tudo bem, não estou aqui para ditar regras nenhuma. Mas às vezes a gente gasta o nosso precioso tempo com coisas que não vai alterar nada na nossa vida, não vai fazer nenhuma diferença na nossa vida. Olha, essa live ficou longa, né? Como todas as outras, por isso que às vezes eu evito de fazer live, porque eu me empolgo, gente, me empolgo, vou falar só sobre isso. Mas aí vai, né, trazendo uns insights, você vai lembrando de uma coisa, você fala um assunto, precisa concluir, que eu vou colocar aqui o meu link do WhatsApp. Já me manda um oi, que eu vou te enviar um e-book gratuito, né? Um dos meus e-books, que é sobre tudo que deve guardar, guarda o seu coração. E aí, como guardar o seu coração em tempos de crise, tá? Então, você me manda um oi, você comenta e me manda um oi, lá fala, comentei lá na live, quero meu e-book que você prometeu, né? Palavra dada, pode deixar. Valéria, já seu também, entendeu? Então, beijos, Deus abençoe você. Tchau, tchau.